Olá, futuros gestores. Sejam bem-vindos aí a mais um momento de formação. Meu nome é Fábio, sou professor aí da rede já há 27 anos. Atualmente eu estou aí trabalhando com a coordenação da formação continuada e para mim aqui é um prazer estar com vocês para estar falando sobre o tema currículo. Já quero aí agradecer a Solange pela confiança novamente, né, depositada em mim para estar trabalhando novamente esse tema aí com vocês, tá bom? Espero que esse momento formativo seja de grande valia, dentro da expectativa de vocês. Então, vamos começar aqui, né, com o tema, eh, da formação continuada. Então, vamos dar prosseguimento. De início, nós vamos aqui com a leitura de leite, né? Ser diretor é mais do que gerir uma escola. É inspirar pessoas, construir caminhos e acreditar no poder transformador da educação. Cada decisão tomada impacta não apenas a rotina de uma instituição, mas o futuro de centenas de estudantes e famílias. Hoje, mais do que nunca, precisamos de líderes que sonhem junto com suas equipes, que cultivem a escuta, a empatia e a coragem de inovar. Liderar é servir, orientar e motivar para que todos cresçam. Que essa formação seja um espaço de reflexão, partilha e fortalecimento da nossa missão. Fazer da escola um lugar de aprendizagens significativas, de acolhimento e de esperança. Afinal, educar é plantar sementes que floresçam muito além do nosso tempo. Então, o que que nós temos de objetivos para hoje? Compreender a trajetória, né, histórica da construção do currículo, desde sua origem até a atualidade. Analisar o documento curricular ampliado, identificando seus principais fundamentos e diretrizes. Reconhecer a estrutura de formação das habilidades e sua aplicação no processo de ensino-aprendizagem. Entender a organização e estrutura do documento curricular para Goiás ampliado, relacionando-os à prática pedagógica. Então, assim, tem outras partes também, mas esses objetivos, né, são os objetivos principais do que a gente quer atingir aqui, né, nessa formação. Então, vamos lá, entendendo o DCGO, que é o Documento Curricular para Goiás. Primeiro, nós vamos falar, né, um pouquinho sobre todo o processo histórico, até chegar ao que a gente tem hoje como documento curricular. Então, o primeiro passo, né, a primeira ideia já foi no artigo 210 da Constituição Federal, que prevê a criação, né, de uma base comum curricular para o ensino fundamental. Então, a Constituição, né, ela reforça, né, o direito de todos à educação de qualidade. Então, a gente vai chegar aqui, ó, no artigo 210, onde fala, né, que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Então, já daqui já parte a ideia do nosso país seguir o mesmo currículo, respeitando o valor de cada estado, né? Porque a BNCC ela é uma base onde cada estado vai se basear, né, nessa BNCC para inserir os seus valores culturais e artísticos para construir o seu currículo. O ensino religioso, né, a prática é uma matrícula facultativa que vai constituir a disciplina. Então, eh, já no artigo 210, ele já dá mais ou menos um norte para o que a gente tem hoje. Então, em resumo, né, do artigo 210, ela já formula uma base comum para o nosso país, ela fala sobre o respeito à diversidade e fala sobre o ensino religioso, né, sendo ministrado de forma facultativa nas instituições escolares.
Já em 96, também, né, consta na Lei de Diretrizes e Bases, no seu artigo 26, que determina a adoção de uma base nacional. Então, olha só a necessidade, né, que cada documento transmite para que realmente nós temos uma base para o nosso país, né? Então, a LDB também, ela prevê a construção do documento, né, que a gente tem hoje. Então, no seu artigo 26, ela fala, né, do currículo da educação básica será organizado de forma a garantir uma formação comum, que é o que já fala na Constituição Federal, que é aquela formação comum, que é onde o estudante, se ele sair de um estado para o outro, ele tem que acompanhar os mesmos conteúdos, né, que ele estava antes. Então, ou seja, a mesma formação que tem de um estado, que tem no estado, tem que ter para outro. A flexibilidade, permitindo que cada sistema de ensino inclua conteúdos adicionais, né? Que é o que acontece quando cada um estado ele inclui na formação do seu currículo, ele já inclui a particularidade dos seus estados, que é a parte cultural, né? Carga horária mínima e atenção à diversidade cultural, né? Então, tudo isso já, se a gente for perceber, né, já são ideias que já foram sendo construídas, né, já de datas anteriores. E tem também as diretrizes curriculares nacionais, também, né, que dá essa ideia de base nacional para toda a educação básica, conhecimentos e saberes produzidos culturalmente. Então, dentro das diretrizes, né, o DCNs, também, né, além dos DCNs, também nós temos os PCNs, né? Quem aí já é um pouquinho mais antigo, né, dentro da educação, em 97, né, a gente tinha contato com os PCNs, que eram os Parâmetros Curriculares Nacionais, que é onde dentro desse fascículo, né, dessa coleção, também já dava essa ideia da nossa necessidade, do Brasil ter essa necessidade de nós termos uma base nacional comum curricular. Então, estou passando aqui, a gente está passando por todo um processo histórico para a gente entender que não foi de um dia para o outro essa ideia de base nacional comum curricular. Então, em 2014, foram já criadas as leis que garantem a criação da BNCC, né? Então, baseado em todo esse processo histórico, toda essa necessidade, né? Todo esse anseio, baseado em tudo isso, foi criado essas leis para que essa nossa BNCC atual, que ela possa ser criada, né? Então, em 2015, foi feita aí, né, já a primeira versão para consulta pública, sendo que essa consulta pública, ela foi feita nas escolas. Nessa época aí eu participei, né, desse processo onde eu colhi dados com os professores, né, dados aonde esses dados são sugestões, né, para que eles possam agregar nesse documento. Tinha um site também, né, nessa época, onde esse site ele colhia ideias, né, para a formulação do documento. Então, assim, a ideia é ter o quê? Transparência, né? Onde todos poderiam participar desse processo, para que fosse uma construção onde todos estejam, né, no momento, inseridos nesse processo da construção da BNCC. Então, em 2026, né, o CONSED, né, que é o Conselho dos Secretários Escolares, e a Undime, né, que é a União dos Diretores Municipais, levaram aí a segunda versão para todo o país. Ou seja, já estava uma versão mais bem acabada, né, com correções. Então, é, segundo a época, né, foi um passo importante para a construção do nosso currículo, né, porque a ideia dele é colocar
que o nosso currículo, né, tem que estar dentro da nossa realidade. Então, finalmente, em 2017, foi homologada a BNCC, né? O marco histórico que estabelece as aprendizagens essenciais. Então, assim, a partir dessa BNCC homologada, é que os municípios, os estados, a partir dela que foram criados os currículos. Lembrando que a BNCC, ela não é currículo, tá? Ela não é currículo. A BNCC, ela é uma base para a criação eh, dos currículos dos estados, tá? Então, em 2018, foi criado o nosso documento curricular para Goiás. Ela foi resultado aí de uma ação coletiva em torno da implementação. Foram feitas várias reuniões onde educadores da área, né, eh, foram colocando as suas ideias para que possam haver a complementação das habilidades que já o documento curricular já vinha pegando da BNCC, né? Então, foi colocado o quê? Os documentos aonde as contribuições aonde eh, as habilidades que a gente foi colocando, né? Porque eu participei do processo nas reuniões, aonde as habilidades estariam dentro da nossa realidade, da nossa goianidade, dentro da nossa realidade do nosso estado. Então, mais à frente nós vamos observar, eu vou mostrar para vocês também com certeza já tiveram contato, que geralmente a habilidade, quando é do estado de Goiás, que é dentro da nossa realidade, ela está marcada com GO, que foram habilidades, né, que foram contribuições mesmo de professores que participaram desse processo de construção, que realizaram, né? Então, foi uma ação coletiva, houve o diálogo, construção colaborativa. Isso quer dizer que o quê? Que houve a colaboração de vários educadores do nosso estado de Goiás, para que a gente pudesse deixar esse documento mais de acordo com a nossa realidade de estado de Goiás. Então, a gente vê esse organograma aí, né? Que ele fala sobre educação infantil, ensino fundamental. A educação infantil aí, nós temos aí o eu, o outro, nós, corpo, gesto, movimento, espaço, né? Então, assim, essa parte aí, nós temos a parte da educação infantil e temos a parte aí do ensino também fundamental, que pega a parte da alfabetização e também pega a parte que vai até o ensino fundamental 2. Então, dentro da alfabetização e áreas do conhecimento e componentes curriculares, nós temos o que? Nós temos linguagem, temática, ciências, e ciências humanas, que são as áreas do conhecimento, e os componentes curriculares, né? Que ele envolve mais a parte do ensino fundamental 2, que vem língua portuguesa, língua inglesa, arte, educação física, matemática, ciências da natureza, história e geografia. Então, essa parte aqui que eu estou demonstrando aqui para vocês, ela é como se fosse um esqueleto, né, do nosso documento curricular, ou seja, como se fosse toda a organização, como foi organizado. Então, ela foi organizada um documento voltado para educação infantil, outro documento voltado para ensino fundamental 1 e outro documento voltado para o ensino fundamental 2. Então, o nosso documento curricular, o primeiro esquema, né, a primeira forma de ser apresentado para a gente foi mais ou menos dessa forma, né? Lembrando que essa aqui é só uma animação, né? É, tem as unidades temáticas, objeto conhecimento e as habilidades. Então, isso aqui foi a primeira forma que a gente recebeu
vindo de Goiânia. Lembrando que esse mesmo documento ele foi repassado para todos os municípios do estado de Goiás. Então, é o primeiro documento curricular. Ele está dentro dessa organização de unidade temática, objeto de conhecimento e habilidades. Habilidades todas organizadinhas, né? Só que o nosso documento ele foi reestruturado. Por que ele foi reestruturado? Primeiro porque foi observado que alguns professores ainda tinham dificuldade em associar o conteúdo a ser trabalhado para desenvolver aquela habilidade. E também foi observado que o documento anterior, ele não estava, as habilidades elas não estavam assim, numa sequência cognitiva para que o estudante ele possa desenvolver as habilidades, ou seja, a sequência cognitiva das habilidades ela tinha que estar da mais simples para a mais complexa. Então foi feito dentro dessa reestruturação do DCGO, que é o que a gente está trabalhando com ele hoje, que é o DCGO ampliado, dentro dele foi feita essas duas mudanças, tá? Que a gente vai mostrar aqui mais para frente, ou seja, a ideia é tornar ele mais claro, mais integrado. Então, essa é a forma que a gente tem trabalhado com o DCJ, né? Onde nós temos os objetos de conhecimentos, os conteúdos eles ficam mais claros, e a sequência das habilidades, elas foram reorganizadas, né? É tanto que pode acontecer quando a gente trabalhar com um documento curricular, uma parte, onde as habilidades elas não estão naquela sequência A, B, C, D. Ela pode estar numa sequência diferente. É porque houve essa reorganização, tá? Então, assim, de acordo com o que foi repassado para a gente na época, né, a respeito do documento curricular ampliado, quando o professor ele for trabalhar as habilidades, ele tem que trabalhar na mesma sequência, que consta no documento. Ou seja, ele não pode trabalhar de trás para frente, do meio para frente, do meio para trás, porque as habilidades elas estão organizadas numa sequência cognitiva, onde ela parte da mais simples para a mais complexa. Então sempre é bom, né, quando vocês forem estar conversando com os professores a respeito do nosso documento, para falar que as habilidades elas estão organizadas nessa ordem, elas têm um sentido de organização em todos os anos, todas as áreas do conhecimento, tá? Então, sempre é bom estar lembrando essa questão. E a gente quer colocar aqui também que dentro do documento curricular ampliado, as habilidades elas estão organizadas numa progressão horizontal, né? Foi o que mais ou menos eu falei antes. O que quer dizer progressão horizontal? Que intencionalidade é essa? A progressão horizontal, ela quer dizer que dentro de cada ano, a habilidade, ela vai aumentando, né, a sua complexidade da mais simples, ou seja, ela vai ser da mais simples até a mais complexa, ela vai sempre evoluindo, tá? Então, a habilidade, ela vai evoluindo dentro de cada ano. Já a progressão vertical, no caso, as habilidades, elas vão progredindo na questão da complexidade cognitiva de um ano para o outro. Ou seja, no primeiro ano, a complexidade é um pouquinho mais simples. No segundo ano, ela vai aumentando, ou seja, vai agregando mais conteúdos dentro de cada habilidade. Então, essa é a intencionalidade do documento, tá? Então, a progressão das habilidades vertical, que é de um ano para o outro, e horizontal é dentro de cada ano, né? Então, tem essa ideia dentro do documento que a gente tem trabalhado já há algum tempo. E nós temos aí, né, o código alfanumérico, só para relembrar mesmo, né? Nós temos a primeira parte aí do nosso código, que às vezes aparece no nosso documento, que é o GO, que são as habilidades criadas pelo Estado de Goiás. O EF é a etapa de ensino, se no caso que está constando aqui o ensino fundamental,
Se fosse aí, era educação infantil, né? Eh, Nós temos o 01, que indica o ano, se é nesse caso é o primeiro ano, se fosse 02 seria o segundo ano, 05, quinto ano, e assim sucessivamente. A outra parte indica o quê? O componente curricular. No caso aí é língua inglesa. Se fosse MA matemática, LP língua portuguesa e assim sucessivamente. O 03 indica a posição da habilidade, né? Porque geralmente quando uma habilidade ela desmembra em outras habilidades, ela tem esse número, né? Tanto o número como a letra, né? Ou seja, quando de uma habilidade ela parte para outras parecidas, há esse desmembramento, aonde tem a sequência numérica que vai à posição de cada habilidade. Então, assim, é importante a gente entender, né, o código alfanumérico, para a gente, quando se deparar com a habilidade, saber, né, qual o sentido dela, por que que ela está sendo trabalhada dentro daquela atividade, né? E partindo para a habilidade ainda, nós vamos ver por que que uma habilidade ela é formada, né? Como ela é formada, qual o sentido de cada parte de uma habilidade, né? Tem toda uma ideia, uma intencionalidade, em cada parte de cada habilidade. Então, por exemplo, essa habilidade do primeiro ano, né, de matemática, comparar números naturais, de até 2 ordens e situações cotidianas com ou sem suposta reta numérica. Então, a habilidade ela sempre vai ser iniciada com o verbo, que no caso aqui é comparar, né? O verbo indica o processo cognitivo, ou seja, qual é a dificuldade que vai propor essa habilidade, né? No caso, no caso dessa daqui é o comparar, mas a gente vai ver mais para frente que tem outros processos cognitivos que vai determinar o grau de dificuldade da habilidade. Nós temos o complemento do verbo, que é objeto de conhecimento, é o conhecimento ou conteúdo, ou seja, qual conteúdo está tratando a habilidade. No caso dessa habilidade, são números naturais de até 2 ordens, ou seja, nessa segunda parte, ele vai tratar sempre o quê? Do conteúdo que eu vou utilizar para trabalhar essa habilidade. E tem os modificadores, né, que indicam aí o contexto ou maior especificação da aprendizagem, ou seja, o que que vai me dar base, né, para eu desenvolver essa habilidade? Nesse caso aqui, são situações cotidianas com ser suposta reta numérica. Então, toda habilidade, não só em matemática, mas qualquer componente curricular, ela é dividida nessas três partes: no verbo, no complemento do verbo e esses modificadores. Né? E é importante, né, que a gente saiba disso para a gente saber realmente, né, quando é que uma habilidade ela é mais simples ou quando a habilidade é mais complexa. E a gente tem a progressão das habilidades aqui. Elas podem ser divididas em 3 grupos: a de observação, que elas são mais simples; a de transformação, que já são habilidades um pouquinho medianas com relação a a parte cognitiva, né, a complexidade, e nós temos a de compreensão. Então, de observação, vai levar o estudante somente a apontar, né, observar, reconhecer, indicar, representar. Então, assim, essas primeiras geralmente essas habilidades, elas são as que já iniciam o processo. A de transformação, elas já são medianas, ou seja, vai exigir um pouquinho mais da parte cognitiva do estudante. Vai exigir mais, para botar ele para pensar. Ou seja, ele vai ter que ordenar, medir, calcular, pôr estimativa, compor. Já a de compreensão, já vai o quê? Já vai exigir um pouco mais, já ela é mais complexa em relação às duas anteriores, que é a de observação e transformação. Ou seja, ele vai ter que julgar, criticar, ou seja, ele vai ter que construir mais.
Então, são esses verbos aí que vai determinar qual é a habilidade quando a habilidade vai exigir mais do nosso estudante. Então, é importante que a gente saiba todo esse processo do porquê da habilidade, quando ela está sendo um pouquinho mais complexa, quando não tá sendo assim tão complexa, quando ela está introduzindo um conteúdo, tá? Então, é importante. Lembrando, gente, que esse material a gente vai estar compartilhando com vocês, tá? Você está passando para a Solange, ela vai estar repassando para vocês para futuras consultas. E o corte temporal? O corte temporal, ele é um documento que ele veio para ser trabalhado juntamente com o DCGO. Só que nós da Secretaria de Educação, para facilitar mais a vida do professor, para não estar trabalhando com esses dois documentos, nós já separamos, né, todas as habilidades de todos os anos do que a gente está trabalhando na nossa rede, a gente separou de acordo com os cortes, para que o professor não fique tendo a dificuldade de sempre estar trabalhando com os dois documentos. Mas o corte temporal, ele é o documento que ele delimita as habilidades que devem ser trabalhadas em cada corte, ou seja, em cada bimestre. Primeiro corte é como se fosse referente ao primeiro bimestre, segundo corte, segundo bimestre, terceiro corte, terceiro bimestre, e quarto corte, quarto bimestre. Então, cada componente curricular tinha uma sequência de habilidades para serem trabalhadas, né, de acordo com o que veio de Goiânia, né? Tudo isso é o que chega para a gente de Goiânia. Ou seja, da mesma forma que chega para o município de Novo Gama, também vai chegar para os outros municípios goianos. Então, dentro aí desses meses, tem que desenvolver, por exemplo, a habilidade de geografia do sexto ano, mas isso acontece para qualquer ano. Então, nós fizemos a reorganização aonde nós já colocamos a habilidade com a sua descrição já separado tudo bonitinho, e sendo que esse documento, né, que já com as habilidades separadas, você já tem acesso. Então, o corte temporal, ele já entrou um pouco em desuso, né? Então, é mais ou menos assim, ó. Nós temos o primeiro corte, janeiro, fevereiro, março e abril. Janeiro consta aqui porque é um documento estadual, ou seja, as escolas estaduais têm aula em janeiro também, né? No nosso caso, não, porque a gente tem férias. Mas, assim, de janeiro a abril é o primeiro corte, que é o primeiro bimestre. Segundo corte, abril até junho. Terceiro corte, agosto, setembro. E quarto corte, de outubro a dezembro. Então, aí está discriminando a habilidade, por exemplo, do primeiro corte. É F6GE 3A até FGE 05B. Então, está discriminando que tem que trabalhar da habilidade, da primeira habilidade à última, e não fala aí, né, quais são as habilidades que estão entre essas duas. Então, o professor tinha que pesquisar, buscar quais são elas. Agora não. Agora, como a gente já fez toda essa separação, ele já tem da primeira até a última habilidade. Então, assim, toda essa organização, ela segue esses cortes temporais, né, que chegou para a gente reorganizou para que o professor tenha esse manejo, essa facilidade para trabalhar somente com um documento. E um outro documento aí que ele complementa o DCGO, porque o DCGO ele não vem com as habilidades de ensino religioso. Então, em 2020, a equipe da Secretaria Municipal de Educação criou o primeiro documento curricular complementar para a educação de Novo Gama, aonde esse documento ele fala sobre todo o processo histórico da criação de Novo Gama, com seus bairros, ele fala também da criação dos bairros de Novo Gama, é, e no final do documento ele vem
todas as habilidades, né, de ensino religioso do primeiro ao nono ano que devem ser trabalhadas em nosso município. Então, se você ainda não tem acesso a esse documento, é só procurar no Drive. Nós já temos o Drive lá onde nós temos os documentos que eles são essenciais para a gente estar trabalhando, né? Além do DCGO, também tem esse documento curricular complementar. Na verdade, né, quando vocês forem baixar o documento, a capinha dele é esse daqui, ó. Essa daqui é a capa do documento, onde a equipe fez essa construção para complementar, né? Porque como a gente aqui em Novo Gama sempre trabalhou, né, com ensino religioso, nós fizemos aí a adaptação aonde a gente anexou, né, esse documento como se fosse um anexo do DCGO, para que o professor possa pesquisar as habilidades. Só que quando nós fizemos já essa separação de acordo com os cortes temporais, nós já retiramos as habilidades desse documento curricular. Mas o que a gente não queria é que esse documento aqui não entrasse em desuso, porque ele tem assim, ele tem tanta informação sobre o processo histórico de construção do nosso município. Ele tem, por exemplo, ele tem documentos falando sobre fatos históricos que ocorreram no nosso município. Então, assim, é importante que o professor de história, de arte, enfim, tenha acesso a esse documento para que ele repasse para o nosso estudante como aconteceu o processo de construção, né, do nosso município, de emancipação. Então, assim, eu sempre indico, né, para quem ainda não teve acesso a esse documento, que tenha acesso a ele, que folheie, que estude, para repassar para o nosso estudante, né? Para ele até se sentir mais assim, é, ele sentir mais a identidade, né? Para ele sentir assim mais, como eu poderia dizer, mais assim, para ele saber como é que tudo aconteceu, né? Porque a nossa cidade ela não iniciou da forma que ela está, né? Porque aqui em Novo Gama, quando começou a ser construída, que eram barracões, né? Lá, por exemplo, esse comércio que nós temos aqui hoje eram barracões. E tem, discriminando, tem fotos, né? Colocando como é que era a avenida principal de Novo Gama dentro desse documento. Então, assim, todo o processo de construção da feira fala sobre o nosso artesanato, as nossas manifestações culturais. Então, é importante, não é? E quem ainda não teve acesso a esse documento, a gente indica, né, que tenha acesso a esse documento para saber, né, como é que foi realizado todo o processo aí de construção. Então, já de início, eu já quero agradecer, né, aí a oportunidade. Essa aí foi a minha parte que fala, né, sobre o nosso currículo, né, que a gente trabalha. Eu tenho observado aí que tem alguns colegas professores que ele tem utilizado a BNCC para trabalhar e não DCGO, né? Então, isso daí, gente, é um erro que tem que ser corrigido, porque a BNCC é uma base e o nosso currículo mesmo é o DCGO, tá? Então, aonde vocês estiverem, sendo gestores ou não, se vocês verem algum colega, né, que estejam trabalhando com a BNCC como currículo, é bom estar sempre orientando que o nosso currículo aqui de Novo Gama é o DCGO, tá bom? Mais uma vez aí eu quero agradecer aí a todos, agradecer a Solange aí pela oportunidade e deixar aí o meu abraço e qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estarei à disposição, tá bom? Então, espero que eu tenha contribuído e até a próxima.